varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Nos acompanhe também na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, no nosso programa Varela Show, programa de variedades, assuntos diversos. Seja bem-vindo. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada, que é o nosso assunto atual, religião, não é? Nós concluímos no vídeo anterior as explicações do capítulo 25, não é? Então nós continuaremos hoje no capítulo 26, as explicações do capítulo 26 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça. Então, vai começar a parte aqui do Evangelho segundo São Mateus, depois do quinto livrinho, né? Nós concluímos no capítulo anterior, Paixão e Ressurreição de Jesus, né? No capítulo 26, em todos os seus, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? 75 versículos, né? Exatamente. Vamos, então, o capítulo 26, o primeiro tópico, o Messias vai ser morto. Segundo tópico, o novo Cordeiro Pascal. Terceiro tópico, a instituição da Eucaristia. Quarto tópico, a fidelidade de Jesus aos seus. Quinto tópico, a grande tentação. Sexto tópico, fidelidade até o fim. Sétimo tópico, Pedro cai na tentação. São 7 tópicos no capítulo 26 do Evangelho segundo São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, pela sequência natural da Bíblia. Então vamos para as explicações perdão, meus irmãos, do capítulo 26 do Evangelho segundo São Mateus. Então, capítulo 26, versículos 1 a 16, conforme nota em Marcos, capítulo 14, versículos 1 a 11, versículo 17 a 25, conforme nota em Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 21, versículos 26 a 29, conforme nota em Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 25, versículos 30 a 35, conforme nota em Marcos, capítulo 14, versículos 26 a 31, versículos 36 a 46, conforme nota em Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42, né? Versículos 47 a 56, conforme nota em Marcos, capítulo 14, versículos 43 a 52, versículos 57 a 68, conforme nota em Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65, versículos 69 a 75, conforme nota em Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos continuando as explicações do Evangelho segundo São Mateus, não é? Jesus, o Mestre da Justiça, não é? Primeiro livro do Novo Testamento, pela sequência natural da Bíblia Sagrada, no seu capítulo 27, não é? Já na paixão e ressurreição de Jesus, na primeira parte, logo após a leitura do quinto livrinho, né, das explicações. Então, o capítulo 27 do Evangelho segundo São Mateus, ele conta com, vamos ver aqui quantos versículos, 65, 66, 66 versículos.
Vamos para os tópicos, né? Primeiro tópico, Jesus é inocente. Segundo tópico, Jesus ou Barrabás. Terceiro tópico, o verdadeiro rei. Quarto tópico, o verdadeiro Messias. Quinto tópico, Jesus é o Filho de Deus. Sexto tópico, fim da história. 6 tópicos no capítulo 27 do Evangelho segundo São Mateus. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 27, versículos 1 a 10. O quadro é sombrio. Judas se enche de remorso e proclama a inocência de Jesus diante da indiferença das autoridades. As 30 moedas mostram que Jesus foi traído pelo preço de um escravo. Versículos 11 a 26. Conforme nota em Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 15, a mulher de Pilatos, pagã, reconhece que Jesus é justo, entre parênteses, versículo 19. Enquanto isso, o povo, enganado pelas autoridades, pede a morte de Jesus, acreditando estar fazendo o bem. Versículos 27 a 31. Revestido com todos os sinais de poder, entre parênteses, púrpura, coroa, cetro e adoração, Jesus é motivo de zombaria, mas despojado desse poder, ao retomar as próprias vestes, ele se revela como o verdadeiro rei, aquele que entrega sua vida para salvar o seu povo. Versículos 32 a 44, conforme nota em Marcos, capítulo 15, versículos 21 a 32, versículos 45 a 56. Em meio ao aparente fracasso, a fé descobre todo o significado da morte de Jesus. Com ela chega o dia do julgamento e começa a era da ressurreição. Todo sistema que gera a morte é desmascarado e a vida se manifesta em plenitude. A salvação está aberta para todos aqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus. Versículos 57 a 66. Jesus morre, o seu corpo é encerrado num túmulo. Aparentemente, a história acabou. Todavia, as mulheres estão aí à espera. Alguma coisa vai acontecer. O próprio sistema que condenou Jesus não está tranquilo. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Vamos ver se dá tempo da gente concluir aqui o capítulo 28, não é? Capítulo 28 é justamente na parte seguinte ao quinto livrinho, né? Paixão e Ressurreição de Jesus, essa parte do Evangelho segundo São Mateus, não é? Primeiro livro do Novo Testamento, na sequência normal da Bíblia. Então, o capítulo 28, ele conta com, vamos ver aqui, quantos versículos, né? 29, deixa eu ver aqui, 20 versículos, né? 20 versículos. Vamos para os tópicos. Jesus está vivo. Primeiro tópico, capítulo 28. Reação dos inimigos. Segundo tópico, Jesus é o Senhor da história. Terceiro tópico. Então vamos para as explicações para ver se dá tempo. Capítulo 28, versículos 1 a 10.
Amanhã desse primeiro dia da semana marca uma transformação radical na compreensão a respeito do homem e da vida. O projeto vivido por Jesus não é caminho para a morte, mas caminho aprovado por Deus, que através da morte leva para a vida. Doravante, o encontro com Jesus se realiza no momento em que os homens se dispõem a anunciar o coração da fé cristã. Entre parênteses, Jesus morreu e ressuscitou, e a continuar em todos os tempos e lugares a atividade que Jesus desenvolveu na Galileia. Só essa fé ativa transformará o medo da morte na alegria da vida. Versículos 11 a 15. O sistema que gera morte apela para um último recurso, usa a mentira e o suborno, tentando neutralizar o surgimento da plenitude de vida. Versículos 16 a 20. Doravante, Jesus é a única autoridade entre Deus e os homens. Ele dá apenas uma ordem àqueles que o seguem: fazer com que todos os povos se tornem discípulos. Todos são chamados a participar de uma nova comunidade, entre parênteses, batismo, que se compromete a viver de acordo com o que Jesus ensinou, praticar a justiça, entre parênteses, versículo 3, capítulo 15 e capítulo 5, versículo 20. Capítulo 3, versículo 15 e capítulo 5, versículo 20. Em favor dos pobres marginalizados. Entre parênteses, capítulo 25, versículos 31 a 46. O Evangelho se encerra com a promessa já feita no início. Jesus está vivo e sempre presente no meio da comunidade como o Emanuel, o Deus conosco. Entre parênteses, capítulo 1, versículo 23. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo. Nós concluímos aqui a leitura do Evangelho segundo São Mateus em todos os seus 28 capítulos, versículos e todas as explicações possíveis. Nós levamos ao nosso querido público, incentivando a leitura da Bíblia Sagrada. No próximo vídeo, nós iniciaremos a leitura do Evangelho segundo São Marcos, segundo livro do Novo Testamento, pela sequência natural da Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.